Bom dia. Hoje a gente vai dar uma recordada, né, em alguns conceitos que a gente tratou na semana passada, né, onde a gente trouxe a questão dos cálculos das calorias totais dos alimentos, né, e é uma sigla que a gente costuma chamar de VCT, né, que é Valor Calórico Total. Então, se identificou, né, que dentre os nutrientes que fornecem energia, né, são os macronutrientes, né, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Tá? Então, todos esses três têm a capacidade de gerar energia para o nosso corpo em situações, em circunstâncias muito diferenciadas. Tá? Mas sendo que quando a gente pensa em nutriente energético, a gente pensa sempre em carboidrato e nos lipídios, tá? Porque são as principais fontes de energia que o nosso organismo pensa. E quando fala da melhor fonte de energia, a gente sempre vai pensar nos carboidratos, tá? Então, execução de atividade física, de atividade laboral, nosso organismo sempre vai dar prioridade para usar como fonte de energia os carboidratos, tá? E os micronutrientes, eles não fornecem energia, tá? E aí, só para lembrar da nossa regrinha ouro, então 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias e 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, tá? E aí, na última aula a gente fez essa interação aqui e aí a gente não chegou a concluir, tá? Então, na aula de hoje a gente vai fazer esse exercício, vai concluir esse exercício aqui e trazer outros exemplos para que a gente possa compreender melhor um pouco esse mundo dos nutrientes e dos cálculos da energia presente neles. Então, eu vou ajustar aqui as alternativas e daí ao final vamos ver qual é que está certa de acordo com os cálculos. Tá. Então temos aqui a seguinte situação, né? Então, o pão francês apresenta em sua composição 28 gramas, 7 de carboidrato, 4,65 de proteína e 0,10 gramas de lipídio. Então, calcule o valor calórico. E aí eu tenho aqui 5 opções, tá? E eu vou colocar os dados da questão aqui para que a gente possa observar melhor como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, pela regra ouro da nutrição, de cálculo de energia dos alimentos, temos a seguinte relação: 1 grama de carboidrato ele fornece 4 quilocal. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. E 1 grama de
proteína fornece 4 quilocal, tá? Então, levando em consideração a essa regrinha, o que a gente pode sempre fazer? Toda vez que a gente tem a gramatura de um carboidrato, a gente quer converter em energia, a gente sempre vai multiplicar por 4 no caso do carboidrato, tá? Então, no caso do lipídio, cada grama eu vou multiplicar por 9. Na proteína, cada grama eu vou multiplicar por 4. Então, fica fácil. Então, aqui eu tenho aqui 28,7 gramas de carboidrato. Vou multiplicar por 4, tá? E daí eu vou ter quanto? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Cálculo ao vivaço. A gente faz na hora. Então eu vou ter 114,8 quilocalorias. Então aqui já está convertido em quilocalorias. Proteína, a gente já viu que é vezes 4 aqui, né? Então aqui a gente vai multiplicar vezes 4. Então 6,65. Então, desculpa, 4,65 vezes 4 dá 18,6. Se vocês quiserem fazer aí também não tem problema. Podem fazer junto comigo, assim, todo mundo entendeu. Então, e no caso do lipídio, eu vou multiplicar vezes o 9, tá? Então vai ser 0,10 vezes 9, que vai dar nada mais nada menos do que 0,9 quilocalorias, tá? Ah, professor, tá resolvido por aqui? Não, né? Porque como o termo trata de calorias totais, né? Aqui a gente só tem a caloria que veio do carboidrato, que foi 114,8. Aqui eu só tenho a caloria que veio da proteína. E aqui eu só tenho a caloria do, do lipídio. E para calcular o VCT, é a soma dos carboidratos mais proteína mais lipídio, tá? Então é a soma de todos os três nutrientes energéticos, tá? Então, em relação a isso, a gente vai ter o quê? Que o VCT vai ser igual a 114,8 mais 18,6 mais 0,9, tá? Então aqui vamos ter quanto? 114, poxa, 114,8 mais 18,6 mais 0,9. Então, eu vou ter aí que deu esse cálculo 134,3 quilocalorias. Ah, e aí eu preciso responder essa perguntinha aqui. Calcule o valor calórico, né? Quanto deu o valor calórico? 134,3 quilocal. Opa, resposta A está certa. Tá bom? Então a letra A é que a resposta está corretíssima. Tá bom? Tá marcando. Beleza? Então até aí foi. Tranquilo, né? Então vamos lá para a segunda perguntinha
da nossa interatividade lá. Então, a alternativa A que é a correta. Então, vamos para a segundo exercício. Então, temos aí uma aluna do técnico de nutrição consumiu em seu café da manhã 8 unidades de biscoito creme cracker. Calcule o valor calórico levando em consideração que cada unidade tem de carboidrato 3,98, de proteína 0,66 e de lipídio 0,9. E aí eu tenho as mesmas alternativas aqui, as mesmas não, né? Mas tem 5 alternativas aqui para calcular esse valor calórico dessa aluna aí. Então vamos lá, copiar lá. Basicamente o mesmíssimo cálculo, né? Só que o que vai mudar aqui vão ser os valores, né? Porque o biscoito ele é diferente dos componentes que a gente tem no pão, né? Então aqui tem 3,98. Isso é em cada biscoito, né? Tá? Então isso é em cada biscoito que eu tenho. Como ela consumiu 8 biscoitos, né, 8 unidades, então o que a gente pode fazer aqui? A gente vai multiplicar por 8 primeiro. Então aqui, por 8. E depois a gente vai multiplicar pelo fator de cada nutriente, né? Vamos fazer um igual aqui, a gente vai fazer um devagarzinho, fica mais apropriado. Tá, e aí aqui eu tenho que 3,98 vezes 8, dá 31,84 gramas de carboidrato ainda, tá? A gente só está multiplicando pelo número de unidades que ela consumiu, tá bom? 0,66 vezes 8 dá 5,28 gramas. A gente ainda está em gramatura, tá? Porque a gente está multiplicando de cada unidade, transformando para 8 unidades, beleza? E por último ali a gente tem os lipídios, que é 0,91 vezes 8, que dá 7,28. Agora sim, que eu já tenho a quantidade das 8 unidades, a gente pode seguir o que a gente já aprendeu anteriormente, né? Que cada grama de carboidrato é 4 kcal, cada grama de lipídio é 9 e cada grama de proteína é 4. Então, o que a gente vai fazer daqui? Vai pegar esse valor aqui, vezes 4, no caso do carboidrato, vai pegar esse valor aqui da proteína vezes 4 da proteína, e vai pegar esse último valor aqui, vezes 9, que é o do lipídio. Então, vamos lá. Então, 84 vezes 4 dá 127,36. Eu vou deixar as virgulinhas por enquanto para a gente
trabalhar de forma melhor, tá? Mas depois eu vou ensinar um macete de arredondamento. 5,28 vezes 4 dá 21,12. Tudo isso aqui é o quê? Que local, né? Porque a gente já multiplicou pelo valor lá para transformar em calorias. E por último aqui, a gente tem o quê? 7,28 vezes 9, que dá 65,52 quilocalorias, tá bom? E daí a gente já tem a caloria de carboidrato de 8 unidades de biscoito, a gente já tem a caloria da proteína de 8 unidades de biscoito, tem a caloria de lipídio de 8 unidades do nosso biscoito, tá? E daí a gente faz o mesmo que a gente fez no exercício anterior, tá? A gente vai somar para calcular o VCT, carboidrato, proteína e lipídio, tá? Então, de forma mais didática, eu vou colocar aqui que é só somar 127,26 mais 21,12 mais 65,52, tá? Então vamos lá somar. Eu tenho aqui 127,26 mais isso, tá? E aí daqui a gente vai ter 113,9 quilocal. Desculpa, 213,9 quilocal, tá? E aí pela regra de arredondamento a gente tem o mesmo que 214 quilocalorias, tá? Então a nossa resposta certa é a letra C, tá beleza? Então acho que ficou tranquilo. Vamos ver lá no nosso PowerPoint lá, letra correta, letrinha C. Show de bola. Então, mais um pouco da nossa interação, só para reforçar o raciocínio da gente, né? Forçar a gente a compreender. Então, por aqueles cálculos lá, vimos, né, que como é que a gente faz para calcular, né, a energia presente nos alimentos, né? Então, de 8 unidades de biscoito creme cracker e de um pão francês, tá? Então, a gente observa aqui o seguinte, a primeira comparação, né, entre os alimentos, né? Então, a gente tem aqui que um pão francês, né, pelo cálculo que a gente fez, oferece 134,3 quilocalorias, certo? Pelo cálculo que a gente fez anteriormente. E que 8 unidades de biscoito creme cracker oferecem 214 quilocalorias. Então, do ponto de vista de energia e de calorias, então, 8 unidades de biscoito oferecem mais calorias que um pão francês, tá? Então, quando a gente pensa em equivalência, a gente está consumindo mais nessas unidades de biscoito do que na quantidade de um pão francês, tá? E uma outra coisa que também é claro aqui, e vocês vão aprender isso em outras disciplinas,
é a questão quando a gente fala assim, quanto de. O pão, ele é só fonte de carboidrato, né? É, a gente fala que é fonte porque a maior parte do conteúdo desse alimento, né, o nutriente que tem mais abundância é o carboidrato de fato, né, que tem 28,7, né, uma quantidade pequena de proteína e uma quantidade menor ainda de lipídio, tá? Mas ele não deixa de ter dos outros macronutrientes, tá? Então, quando a gente pensa em distribuição dos nutrientes, né, todos os alimentos eles vão ter algum conteúdo específico de todos os nutrientes, né? Uns mais, outros menos, uns quase nada, uns muito, tá bom? Mas que fique claro isso. E para isso, para que vocês possam identificar todo esse conteúdo presente nos alimentos, né, de nutrientes, existe um negócio que a gente chama de tabelas de composição de alimentos. Existem várias, né? Várias tabelas de composição diferentes, né? Cada uma com a sua especificidade, cada uma com uma característica diferente. E aí o uso vai depender muito da minha necessidade, né? Do que eu preciso extrair dessa tabela de composição de alimentos ao utilizá-la, né? Então não existe também tabela melhor nem pior. Existe tabela de composição que vai atender a minha necessidade, tá bom? E aí umas atendem um pouco melhor algumas necessidades para aquele momento e outras vão atender em algum momento outras necessidades, tá? Então vamos lá seguir para o terceiro exercício. A gente tem aqui, em relação a carboidratos, lipídios e proteína, o nutriente que fornece maior caloria por grama. Então, já sabemos, né, que pelos slides lá, que vimos anteriormente, que vitamina nem mineral oferecem energia, certo? Então, essas duas alternativas aqui a gente já exclui, certo? Então, está entre a B e a C. Poxa, mas a gente está falando de caloria, né? Então, caloria quem fornece é proteína, lipídio e carboidrato. Mas tem a regrinha ouro da nutrição sobre o cálculo de energia de alimentos, né? Então, o nutriente que oferece maior quantidade de caloria por grama, quem são? Os lipídios, né? Porque eles oferecem cada grama 9 quilocalorias e os carboidratos e as proteínas eles ofertam somente 4 quilocalorias, tá bom? Então a alternativa que está correta é a letra B, beleza? Voltamos para cá. Então, alternativa correta, letra B. Show de bola. Então, a, a última pergunta aí da nossa revisão sobre essas questões que envolvem carboidrato, lipídio, proteína e os nutrientes. Podemos classificar os carboidratos, lipídios e proteínas como macronutrientes, assim como as vitaminas e os minerais. Então, aí eu tenho 5 opções aí. Eu tenho sim, a frase está totalmente correta. B, não, a frase está totalmente incorreta. C,
A frase está correta para carboidrato, proteína e lipídio. D. A frase está correta somente para vitaminas e minerais. E não, a frase está incorreta, pois vitaminas e os sais minerais são macronutrientes. Então, qual que é a alternativa correta dessa questão aí? O que vocês acham? Oi? C. Letra C, né? Por quê? Somente carboidrato, lipídio e proteína é que são considerados macronutrientes, né? Então, vitaminas e os minerais, eles são micros, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Show de bola, né? Então, são esses raciocínios, esse tipo de compreensão que eu gostaria de estar transmitindo através desses exercícios, né? E dessas dinâmicas que, que a gente dialogou hoje. Tudo bem? Então, Crislaine, conseguiu captar o, o raciocínio da coisa aí? Sim, eu tô entendendo direitinho. Ficou tranquilo? Quer tentar fazer um exercício para você conseguir fixar melhor? Pode ser. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui números fictícios e vou colocar numa questão para você resolver para mim, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Já tá aparecendo aí o quadro branco? Tá, não tá? Tá sim. Vamos lá. Então vamos supor que eu tenho um alimento X, que ele tem na sua composição 20 gramas de carboidrato, de proteína ele tem 8 gramas e de lipídio ele tem 3 gramas. Tá? Então calcule o VCT, tá? Que é o valor calórico total. Vou resolver aqui e a gente vê quanto é que deu esse trem aí. O seu deu quanto? Deu o total Uhum. 139. Quanto? 139 total. 139. Já arredondou? Ah, não, não tem como arredondar, porque coloquei número Não cheio tem ali. vírgula. É, exato. Então aqui é vezes 4, que dá 80. 80? É, né? 80 quilocalorias. Aqui é vezes 4 também, que dá 32. 32. Isso. E aqui é vezes 9, que dá 27. Então 80 mais 32 dá 112. Isso. Mais 37, 139. O valor calórico total é igual a 139 quilocalorias. Show de bola. Então vamos complicar um pouquinho aqui. Então eu tenho ainda o alimento. Vou dar um outro alimento aqui.
eu tenho um alimento Y que em cada unidade temos de carboidrato tem 1,5 gramas de proteína, temos 24 gramas e de lipídio temos aqui 12 gramas, tá? E aí eu vou pedir para você calcular isso aqui de 3 unidades, tá bom? Então vamos supor que desse alimento Y a pessoa tenha consumido 3 unidades, tá bom? Então tenta calcular aí também. E aí ao final a gente resolve junto. Ou quer fazer junto comigo? Você vai falando que eu vou escrevendo aqui, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Primeiro você vai colocar o quê? Ai, não sei o nome. Carboidrato? Isso, carboidrato. Confundo Isso. muito essas letras. Então carboidrato. Aí, carboidrato diz a quantidade de unidades, vezes 3. Isso, tá. Aí é assim, 1,5 vezes 3. Aí vai dar um valor. Aí isso aqui dá 4. 4,5. Isso. Em gramas ainda, né? É, Porque ainda não converti. Para converter, eu tenho que multiplicar por 4. Então, essa aqui vezes 4 vai dar 18 quilocalorias, certo? sim. Fechou. Aí agora a gente vai fazer da proteína, que é o PTN ali. Então, da proteína tem 24 gramas, que eu vou multiplicar por quanto? 3. Por 3, que é a quantidade que eu consumi, né? Aí isso aqui vai dar 72, 72 vezes isso, 4. vezes 4, e é igual a 44 208. e Não, 88, né? 288. Então, 72 vezes 2 dá 144, vezes 2 de novo dá 288. E de lipídio eu tenho 12 gramas. Eu vou multiplicar por 3, que é o número de unidades, que e dá depois 36. dá 36 gramas, que eu vou depois multiplicar por 9. 9, exato. Aí isso dá quanto? Né? 300 e alguma coisa? Dá, dá 324. 324. 324 local. Beleza. Acabamos aqui. Eu não sei se tem o resultado todo, Aqui a gente. se Aqui, estiver calculando tal. até aqui a gente calculou o quê? A caloria do carboidrato, do lipídio e da Proteína. proteína e do lipídio. Isso.
Para calcular o valor calórico total, a gente tem que fazer o quê? Somar todos eles. Somar todos eles, né? Então, o VCT, que é o valor calórico total, vai ser igual a 18 mais 288 mais 324 igual a 324 mais 288 mais 18 vai dar 630 quilocalorias. Beleza? Então, esse alimento X aí é calórico à beça, né? Porque consumindo, e na verdade a gente consumiu 3 unidades dele, né? Certo? E nessas 3 unidades, a gente tem aí uma oferta aí de 630 calorias. Então, alimento Z. O alimento Z, em 100 gramas dele, ele tem de carboidrato 8,5, de lipídio 1,2 e de proteína ele tem 3,5, tá? E aí eu consumi 250 gramas. Então, foi ingerido 250 gramas desse alimento. Eu tenho duas formas de fazer isso, tá? Que é calculando através de regra de 3 ou direto, tá? E aí eu vou explicar isso melhor para você. Então vamos lá. Eu posso calcular da primeira forma, primeiro a quantidade para 100 gramas, né? Que fica mais fácil, então 8,5 vezes 4 é igual a 8 dá 34 quilocalorias de lipídio vezes 9, 12 vezes 9 dá 1,2. 1,2 vezes 9 é igual a 10,8 e de proteína sua voz está bem longe, me falhando. É que tá travando um pouquinho a sua voz. Dá 7, 14, né? 14. E aí eu tenho aqui as calorias que vêm provenientes de cada macronutriente, né? Que é carboidrato, lipídio e proteína. Para calcular o VCT é a mesma historinha lá. Só somar dos três, tá? Então 34
mais 10,8 mais 14, eu vou ter aqui 58,8 quilocal, certo? Em 100 gramas do alimento Z, beleza? Só que eu ingeri 250 gramas, tá? De uma forma rápida, eu já sei que eu tenho que multiplicar aquele valor ali por 1,5, que vai, que vai dar aqui, vai dar 147 quilocalorias. Ah, mas de onde você tirou isso da sua cabeça, professor? Então, a seguinte questão, vamos lá. Em 100 gramas do alimento Z, eu tenho 58,8 quilocalorias. Eu quero saber em 250 gramas ah, do alimento. Poxa, eu errado aqui. Alimento Z. E aí eu quero saber quantas calorias tem. Tá certo? Sim. Então, quando a gente tem essa regrinha de 3 aqui, é a mesma coisa que a gente fazer o quê? Multiplicar em x, não é isso? A gente vai sempre multiplicar em x. 100 vai ser 100 vezes x e 58 vezes 250, certo? Sendo que, e aí eu vou ter a seguinte equação: 100x é igual a 250 vezes 58,8. Isso vai dar o quê? É igual a x igual a 250 vezes o 58,8 divididos por 100. Não é isso? Esqueci do x aqui. Tá bom? Ali não era Z? Hum? Ali não era Z, X? Aonde? No, do lado do café. Um pouco antes. Não era pra ser Z? Não entendi. Tem Hum. 250 aí do lado, só que do outro lado do X. Antes do 250. Não era pra ser Y igual a 250 vezes 58,8. Oi. Ainda não entendi o que você está falando. Ó, na regra de 3 aqui, tá? 100 gramas do alimento Z equivale a 58 quilocalorias desse. Eu quero saber em 250 gramas do alimento Z quanto tem. E aí aqui é X, tá? Sim. Aí na regra de 3, quando a gente tem aqui, a gente sempre multiplica em X. Eu multiplico esse com esse valor aqui e esse valor aqui com esse valor aqui, que na verdade é o X. Aí eu tenho 100x.
100x. E é igual a 250 vezes 58,8. Aí tá aqui 250 vezes 58,8. E aí quando eu tenho uma incógnita de um lado multiplicando, quando ela passa para o outro lado da equação, ela passa o quê? Dividindo. Tá bom? Então aqui, quando eu passo 100 para o lado de cá, vai passar a dividir. Não dá para colocar aqui porque eu não tenho como, aqui pela aplicação, colocar uma barra aqui embaixo e o 100 aqui, que ficaria mais fácil se conseguisse colocar o 100 embaixo. Mas eu vou ter aqui 250,58 dividido por 100, tá? E aí eu vou ter quanto? 58. Eu vou ter... Vou fazer devagarzinho. Eu vou ter aqui x é igual a 14.700 dividido por 100 igual, tá? Então, se eu tenho dois zeros aqui e dois zeros aqui, é só cortar, né? Só cortar os zeros, aí eu vou ficar com 147 quilocalorias. Então, deu igualzinho aqui o que eu falei anteriormente, tá? Ah, professor, como é que você conseguiu chegar a essa conclusão de que era só para só multiplicar por 2,5 aqui em cima? Por quê? Porque se eu tenho aqui um número sendo multiplicado por 250 depois dividido por 100, se eu tenho 100 aqui, é a mesma coisa de eu andar duas casas com a vírgula aqui, né? Então a vírgula estaria aqui, né? Se a gente deixasse ela, aí eu ando duas casas com a vírgula. Duas. Então 2,5. Tá? Aí não precisaria do restante da equação. Tá bom? Mas como esse não é o caso... Eita, o que eu fiz de besteira aqui, gente? Tá. Era aqui, sim. Tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui de novo, que eu fiz besteira aqui. Show. Então, aqui, quando a gente pensa em quantidade fixa, né? De 100 gramas de um alimento, ou de que eu tenho um valor fixo aqui sempre, é só eu sempre multiplicar por um fator. Que aí eu vou explicar um pouco melhor para você. Então, vamos lá. Então, aqui no caso do exemplo foi por 250 gramas, tá? Sendo que quando a gente olha em tabela de composição de alimentos, né, que eu falei anteriormente, todas as informações dos alimentos elas sempre vão vir em 100 gramas, tá? Por exemplo, se eu quero pegar a quantidade de um pão, 100 gramas do alimento lá. Se eu quero a quantidade presente em ovos, né, vai estar lá em 100 gramas. Se eu quero a quantidade de nutrientes presente no feijão, vai estar em 100 gramas lá. Então vai estar sempre em 100 gramas
em grande parte das tabelas de composição, tá? E aí, o que a gente vai sempre fazer é o que? É pegar esse conteúdo presente nessas 100 gramas do alimento e converter para a quantidade que eu estou consumindo ou estou ingerindo, tá? Então, deixa eu fazer isso aqui junto com você. E aí, no primeiro exemplo, a gente fez com 250 gramas, certo? E aí a gente tinha aqui a seguinte proporção: 100 gramas do alimento Z tem 8,5 gramas de carboidrato, certo? É o que está ali. Eu coloquei de anteriormente, está aqui. E aí, quanto que 250 gramas do alimento Z vai ter em 250 de carboidrato, tá bom? Então a gente quer descobrir quanto de carboidrato tem em 250 gramas desse alimento aí que a gente colocou como exemplo, tá? Então, como bem vimos anteriormente, né? Então, se eu tenho 100 aqui, eu tenho 250, daqui para cá, a diferença é o quê? 2,5, tá? Então, se eu tenho aqui 8,5, daqui para cá eu vou ter o quê? 8,5 vezes quem? Vezes 2,5. Tá? Isso aqui vai me dar. Deixa eu ver quanto de carboidrato. 8,5 vezes 2,5 é igual a 21,25 gramas. E aí, como a gente já sabe, né, que a aqui, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, daqui para cá, eu tenho 2,5 vezes. Então, daqui para cá, eu vou ter as mesmas 2,5 vezes. E aí eu vou pegar 8,5 vezes 2,5 para me dar 21,25. Vamos ver se ficou. Tu lembra do valor anterior? Oi? Lembra do valor anterior que a gente tinha calculado, quanto que tinha dado? Eu acho que foi 147. 147. Deixa eu ver aqui pelo histórico da calculadora. Porque aqui não ficou salvo. Mas acho que foi isso mesmo, 147. E aí vamos fazer lá para os outros. Lipídio, eu tenho aqui 1,2, que eu vou multiplicar por 2,5, que é para converter para 250, né? E aí eu vou ter aqui 1,5 vezes 2,5
dá 3 gramas de lipídio agora em 250 gramas. Carboidrato, eu tinha 8,5 em 100 gramas, vou multiplicar por 2,5, fiquei com 21,25 gramas de carboidrato. A proteína é a mesma coisa, tenho 3,5 vezes 2,5, isso aqui vai dar 8,75 gramas de proteína. Aí aqui eu multiplico por 4, né, que é para transformar a grama de carboidrato em caloria. Então, 21 vezes 4 dá 84,27. Gente do céu, quilocaloria. Aqui vezes 9 vai dar 3 vezes 9 dá 27. 27 local. E aqui 8,5 vezes 4. 75 vezes 4 dá 35. Tenho certeza que tinha dado 147. Acho que vai ficar uma vírgulazinha. Bom, aqui não vai dar isso. Deixa eu ver, deixa eu fazer de novo aqui no início. 8,5 vezes 2,5 dá 21,25. Vou ver logo que estava errado aqui. Vezes 4 dá 85 aqui. Agora sim. E aqui no final, 8,75 vezes 4 dá 35 local. Então, se eu somar 85 mais 35 mais 27 mais 35, exato, 147. Certinho. Então, deu para observar que eu posso fazer de várias formas. Eu posso pegar aqui o alimento Z e converter para a quantidade, né? Como a gente viu daqui para cá, eu multipliquei por 2,5. Daqui para cá eu tenho que multiplicar por 2,5 também. E aí eu fiz isso para todos, né? Se eu sei que eu tenho que multiplicar por 2,5 aqui no carboidrato, eu vou fazer a mesma coisa para lipídio, para proteína. E daqui eu encontrei a quantidade de carboidrato presente em quanto? Em 250 gramas desse alimento. Aqui eu encontrei quanto? Em 250 gramas desse alimento. E aqui a mesma coisa, tá? E uma vez que eu tenho a quantidade de carboidrato, lipídio e proteína em gramas, eu multiplicando pela regrinha ouro da nutrição lá, que é carboidrato vezes 4, lipídio vezes 9 e proteína vezes 4, tá? Aí eu tenho aqui o valor calórico de carboidrato, lipídio e proteína, e aí no final eu só somei, tá?
Ah, professor, poderia ter feito daquela outra forma que você explicou? Poderia também, né? Primeiro, calcular o valor calórico dos 100 gramas, e aí depois fazer a regra de 3 que daria no mesmo, né? Eu teria que 100 gramas está para 58, se eu não me engano, e 250 está para X. Aí faz isso aqui também, e no final das contas eu teria que multiplicar por 2,5 de qualquer forma. Ah, professor, de 250 gramas, o fator que eu vou multiplicar é 2,5. Ah, de 200 gramas, quanto é que vai ser? Eu vou multiplicar por 2. Ah, se eu tenho 150, eu vou multiplicar por 1,5, tá? Porque eu estou sempre andando duas casas com a vírgula. Porque, como eu falei, os alimentos vão vir sempre em composição centesimal, não é isso? Então, uma vez que eu tenho aí em 100 gramas, e eu tenho 250 gramas, eu vou andar duas vezes com a vírgula, né? Então, tem aqui, ó, uma casa, duas casas, vírgula, 2,5. Andei uma casa, duas casas, 2. Aqui, andei uma casa, duas casas, 1,5. Ah, que você só está falando de multiplicação que dão acima de 100. Abaixo de 100 é a mesma coisa. Eu tenho 80 gramas. Vai ser a mesma coisa que 0,8. Por quê? Eu andei uma casa, duas casas, a vírgula. Zero à esquerda, tá? Ah, eu estou falando de 50 gramas. 50 gramas é a mesma coisa que eu multiplicar por 0,5. Por quê? Eu tenho uma casa, duas casas, a vírgula do zero na esquerda. Mesma coisa, tá bom? Então, assim como a gente viu nos exercícios anteriores, eu sempre vou, quando, por exemplo, o enunciado pedir mais de uma unidade ou falar da gramatura, eu sempre vou converter para aquela gramatura que está pedindo no exercício, ou no enunciado, ou no alimento que eu quero descobrir, a quantidade de calorias, né? Então, eu vou sempre converter para a gramatura primeiro. Vamos escrever isso aqui. Então, número 1, né? Converter para converter a as quantidades de nutrientes na porção consumida, tá? Então, a primeira coisa é o que? Converter as quantidades de nutrientes, que originalmente era de 100 gramas, para a porção consumida, que no caso aqui do exemplo foi de 250 gramas, certo? Então, vou converter a quantidade dos nutrientes na porção consumida. Depois, né, que eu tenho já o valor de carboidrato, lipídio, proteína da porção consumida, eu vou o quê? Multiplicar pelo valor calórico dos macronutrientes
nutrientes, que é o que, na verdade? Que é usar o que? A regra ouro da nutrição. Né? Que em carboidrato eu multiplico por 4, então grama de carboidrato é sempre multiplicado por 4, as gramas de proteína eu multiplico também por 4 e as gramas de lipídio eu multiplico por 9, tá? Beleza? Ah, e qual o terceiro passo? O terceiro passo é somar as calorias de cada macronutriente para chegar ao valor calórico total. É o mesmo que a gente falou aí durante a aula, mesmo que o VCT, tá bom? O VCT é igual a carboidrato mais lipídio mais proteína, tá? Ou seja, as calorias a soma das calorias. Beleza? Então, só para revisar. Então, tem um enunciado aí. Um alimento X, ou Z, ou Y, né? Em 100 gramas. 100 gramas é o mesmo que quando a gente fala de todos os nutrientes presentes em um alimento, a gente chama de composição centesimal, que é a mesma coisa aqui. A quantidade de nutrientes presentes em 100 gramas de um alimento, tá? Então, quando eu falo de composição centesimal, é a quantidade de nutrientes presentes em 100 gramas de um alimento, tá? Então, aqui eu tenho aqui que o alimento Z, na sua composição centesimal, que é em 100 gramas dele, eu tenho 8,5 gramas de carboidrato, eu tenho 1,2 gramas de lipídios e eu tenho 3,5 gramas de proteína. Eu quero calcular o VCT desse alimento, sendo que em 250 gramas desse. Então, primeiro, eu tenho que converter desses 100 gramas todos os nutrientes para 250 gramas. Né? Então, o ponto 1 aqui, converter as quantidades de nutrientes da porção consumida, que poderia ser em gramas aqui ou unidades. Tá? Aqui no exemplo a gente está usando gramas, tá? Da sua composição centesimal para 250 gramas desse alimento. Depois de calculado e convertido para os 250 gramas, eu vou multiplicar
todas as gramaturas pelo valor calórico dos macronutrientes usando a regra ouro da nutrição, que é todo grama de carboidrato vezes 4, todo grama de proteína vezes 4 também, e a gramatura de lipídio vezes o 9. Tem o valor lá de carboidrato, lipídio e proteína. E daí eu vou somar as calorias de cada macronutriente para chegar ao valor calórico total, que é o VCT. O VCT nada mais é do que a soma de carboidrato mais lipídio mais proteína, tá? Ou seja, a soma das calorias de cada um, tá bom? E aí, só para reforçar que eu coloquei essa definiçãozinha aqui de composição centesimal, que é a quantidade de nutrientes presente em 100 gramas de um alimento. Beleza? Tranquilo. Conseguiu entender? Ou ficou Sim. difícil? Não, até que não. Ah, que bom. Espero que quem veja consiga entender. Mas assim, eu estou antecipando isso, mas vocês vão ver isso em outras disciplinas e outros professores vão reforçar isso com vocês, tá? Mas o que eu queria de deixar de mensagem inicial para o estudo de vocês é essa regrinha ouro aí da nutrição, né? Que é o valor de gramas de carboidrato equivale a 4 calorias, o de lipídio 9 e o de proteína 4, tá bom? E aí eu fiz lá os exercícios iniciais, levando em consideração os, as unidades, né? Para facilitar a vida de vocês. Então, em uma unidade, coloquei lá para vocês calcularem e exercitando. E aí depois eu coloquei em várias unidades desse alimento ou de um alimento específico para vocês também irem se acostumando com esse conceito. Mas que na prática o que a gente usa mesmo é essa esse conceito aqui de composição centesimal, né? Onde nas tabelas de composição eu vou sempre ter as quantidades dos nutrientes dos alimentos em 100 gramas do mesmo e vou converter para a quantidade que eu consumi. Tá? Que no caso foi por 250 gramas, mas poderia ser por 120, por 80, por 50, por 60. E aí vocês vão sempre usar o mesmo princípio. E aí a forma com que vocês vão chegar ao resultado pode ser das mais variadas possíveis, né? Mas para que a gente consiga calcular o VCT, é sempre esse passo a passo aqui: converter para a quantidade da porção consumida, depois multiplicar pelo valor calórico dos macronutrientes e depois somar o valor calórico de cada macronutriente para dar o valor final, tá? Que é o próprio VCT em si. Beleza? Então a gente encerra por aqui, tá?